Olá pessoal, estamos agora de volta com mais uma aula sobre rotações bom, na aula de hoje a gente vai ver, vai falar sobre a rotação de um corpo rígido em torno de um eixo que se move, né? Que é, digamos, o que acontece, por exemplo, quando você tem uma bicicleta ou um carro se movimentando, você tem, nesses casos, a roda girando em torno do eixo e o eixo se movimentando, bom, junto com o carro ou bicicleta, né? E, em particular, a gente vai ver agora o que a gente chama do rolamento, movimento de rolamento, que corresponde a quando você tem esse tipo de um objeto que no movimento de rotação com um eixo móvel, mas você tem que essa, digamos, uma roda rodando em torno desse eixo de tal maneira que ela está numa superfície, mas ela rola sobre essa superfície sem deslizar, né? Então, isso é o que a gente chama de um movimento de rolamento. Tá legal? Então, por exemplo, vamos considerar o caso de uma roda numa superfície, um plano horizontal. E então aqui eu tenho a roda num determinado instante e depois de algum tempo ela se move para essa outra posição, tá? Eu estou supondo, como eu falei, que ela está rolando sem deslizar nessa superfície. Você tem que o eixo dessa roda passa exatamente aqui pelo centro, que é o centro de massa da roda, e a velocidade desse centro, onde está o eixo, né, é a velocidade do centro de massa que é constante. Ok? Essa roda tem um raio R, e digamos, eu vou chamar de O o centro da roda, e eu vou chamar de P o ponto de contato entre a roda e a superfície. É claro que à medida que a roda vai se movimentando, o ponto da roda que toca a superfície vai mudando, né? Porque ela tá girando e esse ponto vai mudar, né? Instantaneamente, o ponto que toca a roda, ele vai estar parado com relação à superfície, mesmo considerando a roda se movimentando, né? Isso que corresponde a você ter essa situação de a roda estar rolando sem deslizar, né? Digamos, isso pode parecer um pouco estranho, mas digamos, isso é exatamente o que ocorre, por exemplo, quando a gente anda, né? Então, quando a gente anda, você tem uma situação como essa. Você tem, digamos, o nosso pé. Você pode pensar da seguinte maneira: essa mão daqui seria a superfície onde a gente está andando, e essa outra mão aqui seria o meu pé, né? Então, quando a gente anda, o que acontece? Primeiro, o calcanhar, a parte de trás do pé, toca o chão, depois o meio do pé e depois a ponta, né? Quer dizer, quando a gente vai se movimentando para frente, mas cada uma dessas partes, como você vê aqui, cada parte aqui da minha mão, essa mão de cima, toca a mão de baixo, que seria o chão, mas o ponto de contato está sempre parado, né? E a mesma coisa que acontece com a roda, quando ela rola sem deslizar, né? É a mesma coisa, você tem que o ponto de contato, a roda vai indo para frente, né, por exemplo, mas o ponto de contato vai sempre ficar parado com relação à superfície, né? Ele vai mudando, mas sempre o ponto de contato fica parado, ok?
Então, isso que é o movimento de rolamento, né? É, e, digamos, nesse intervalo que eu falei, ΔT, quando essa roda sai dessa posição e vem nessa outra posição, você tem que, a roda como um todo, ela deslocou essa distância S, né? Essa foi a distância que, por exemplo, esse ponto O se moveu, né? Agora, é claro que a roda ela vai girando, né? À medida que ela vai indo movendo para frente, né? Então, digamos que inicialmente você tinha, é, digamos aqui eu teria esse eixo daqui, opa, eu teria eu teria esse eixo aqui. Depois de algum tempo, esse eixo ele vem aqui para cima. Ele veio para cá. Então, essa linha ela girou de um ângulo θ, né? À medida que a roda se movimentou essa distância S, né? E quando isso acontece, nessa situação da roda fazer esse tipo de movimento de rolar sem deslizar, o que acontece é que cada ponto da roda, à medida que ela vai indo para frente, você tem um ponto do chão que toca um ponto da roda, outro ponto do chão que toca outro ponto da roda, outro ponto do chão e assim por diante. Então, para nesse intervalo, nesse deslocamento dessa posição para essa, cada um dos pontinhos aqui do chão tocou cada um dos pontos correspondentes da roda, né? Então, o que acontece é que se essa distância entre esses dois pontos aqui é S, você tem que essa distância na roda desse ponto daqui, que eu estou indicando com o mouse, até esse outro ponto, tudo isso aqui que está em preto, essa distância também tem que ser S. Porque, como eu falei, cada um desses pontinhos aqui da roda tocou em cada um dos pontos aqui dessa reta, né? Se na reta essa distância é S, na roda essa distância aqui também tem que ser S, né? E aí a gente tem aquela relação que a gente já falou algumas vezes, né? Quando eu tenho um círculo e eu trabalho em radianos, eu posso relacionar esse arco do círculo com esse ângulo por essa relação daqui, né? O S é R θ, né? Então, quer dizer, essa é a relação que você tem quando não tem deslizamento, né? Agora, você pode derivar essa relação, né? Deriva com relação ao tempo, e esse S nada mais é do que o deslocamento, né? Quando você deriva esse S com relação ao tempo, vocês sabem que isso nada mais é do que a velocidade desse objeto, né? Da roda, né? E a velocidade é o que eu estou chamando de VCM, né? Então, isso aqui é VCM, a derivada do deslocamento com relação ao tempo. Agora, por outro lado, quando você tem essa situação que não tem deslocamento, você tem essa relação daqui entre o S e o θ. Lembrando que R é o raio, é constante, então se você coloca aqui a derivada dessa quantidade aqui, R sai da derivada, fica a derivada de θ com relação a t, e vocês já viram que a derivada de θ com relação a t nada mais é do que a velocidade angular.
Então você tem, nesse tipo de movimento de rolamento, você tem uma relação entre a velocidade que o centro de massa se move e a velocidade angular da roda. Tá? Essa é a relação que você tem entre essas duas grandezas. Né? Isso só vale nesse caso que eu falei, o caso quando a roda gira sem deslizar. Né? Agora, nesse tipo de movimento, você pode pensar esse movimento como sendo uma combinação de dois movimentos. Né? Quer dizer, como eu falei, você tem a roda girando em torno do eixo e, você, ao mesmo tempo, a roda como um todo está se movimentando com uma velocidade VCM. Né? Então, você tem a combinação de um movimento de toda a roda, por exemplo, como eu falei, pode ser a roda de um carro, né, ou de uma bicicleta. Então tá a roda, quer dizer, o carro inteiro, ou a bicicleta inteira está se movendo com uma determinada velocidade, vai fazer um movimento de translação com a velocidade VCM. E, por outro lado, você tem uma rotação da roda em torno do eixo, né? Com uma velocidade angular ômega. Né? Então, você tem a combinação desses dois movimentos, né? E aí, quando isso acontece, você pode juntar esses dois movimentos e encontrar a velocidade resultante de cada ponto, que seria a combinação das duas velocidades. Né? Agora, essa roda aqui, eu estou considerando que ela tem um raio R, e eu falei que quando você tem uma roda que gira em torno do eixo com uma velocidade ômega, um pontinho que está, como esse ponto aqui que eu estou indicando com o mouse, um ponto que está na superfície da roda a uma distância R do eixo, esse ponto, com relação ao eixo, ele vai girar com uma velocidade que é igual a R, a distância dele até o eixo, multiplicado por ômega. Né? Mas a gente acabou de falar que nesse movimento de rolamento, R ômega é exatamente a velocidade do centro de massa. Né? Portanto, a gente tem, quando você só olha esse movimento de rotação em torno do eixo, você tem que esses pontos aqui na superfície, como eles estão a uma distância r do eixo, o módulo da velocidade desses pontos é r ômega. Mas R ômega, como eu falei, é a velocidade do centro de massa. Né? Então, esse pontinho aqui, esse ponto 3, a velocidade dele é exatamente igual à velocidade do centro de massa, em módulo. Aqui também, aqui também, aqui também. Né? Qualquer um desses pontos. Né? Mas só que, digamos, se você pensa em termos vetoriais, esse ponto está indo para frente, como o carro ou a bicicleta como um todo. Né? Então você tem que esse V3, como ele está indo no sentido positivo e o módulo dele é VCM, né? Então o vetor V3 vai ser exatamente igual ao vetor VCM, né? Porque a velocidade do centro de massa está indo também para frente. Né? Enquanto que esse pontinho aqui, como ele está indo no sentido negativo, com relação aqui ao eixo, digamos, o módulo dele é VCM, mas pensando em termos de vetor, ele está indo no sentido negativo. Então, por isso que tem aqui o sinal de menos, porque ele é um vetor
que tem um módulo VCM, mas está indo no sentido negativo, no sentido oposto ao movimento lá do carro. Então, essa é a forma como você tem só esse movimento de rotação, né? E aí, quando você junta os dois movimentos, quer dizer, você tem que pensar que essa roda ela está se movendo e cada pontinho ele está sofrendo os dois, digamos, está tendo os dois movimentos, né? E quando você combina os dois, você tem que fazer a soma vetorial da velocidade desses pontos, né? Então você tem, por exemplo, quando você soma a velocidade desse ponto 3, pensando só na translação, por exemplo, do carro como um todo, mais a velocidade dele, pensando da rotação dele com relação ao eixo, a velocidade total vai ser a soma dessas duas velocidades, que vai dar 2 VCM. Né? Já esse ponto aqui no centro, ele para translação ele tem uma velocidade VCM e se você pensa só na rotação, a velocidade dele é zero. Né? Somando as duas velocidades dá VCM. Né? Quando você pega, por exemplo, essa velocidade desse ponto aqui, para translação ele tem esse movimento aqui VCM para frente. E quando você vê só a rotação, ele tem esse valor que eu chamei de V4 para baixo. Né? Mas em módulo, esse vetor aqui tem exatamente esse mesmo módulo que esse aqui. Quando você soma as duas velocidades, você vai ter uma velocidade resultante da soma dessas duas. E aí, se você fecha esse triângulo daqui, então aqui esse triângulo, esses dois lados aqui têm o mesmo comprimento, usando o teorema de Pitágoras, você vai tirar aqui essa velocidade resultante, o módulo dessa velocidade é raiz de 2 VCM. Né? E ela vai apontar, como eu falei, como é a soma dessas duas velocidades, vai ser uma velocidade resultante dessa maneira, né, apontando para baixo. Por outro lado, aqui esse ponto 2, quando você soma essa velocidade, esse movimento de translação com esse movimento de rotação, você vai ter essa velocidade aqui resultante. Né? Mais uma vez, quando você usa Pitágoras, o módulo desse vetor aqui vai ser raiz de 2 VCM. Né? É só usar Pitágoras. Né? E finalmente, esse pontinho aqui de baixo, no movimento de translação, ele está se movendo com essa velocidade VCM para frente. E quando você pensa só na rotação, esse pontinho aqui está com uma velocidade que é menos VCM com relação ao eixo. Quando você soma essas duas velocidades, você pega que essa velocidade desse pontinho aqui, de contato com o chão, é zero, que é exatamente o que eu falei que deveria ocorrer nesse tipo de movimento de rolamento. Então, você vê que isso que eu acabei de falar, essa visão da gente poder pensar esse movimento dessa maneira, como uma soma de uma translação mais uma rotação, você vê que está consistente com o fato de que a velocidade do ponto de contato é zero. Ok? Agora, existe uma maneira alternativa da gente pensar esse movimento. Né? Quer dizer, como eu falei, a gente pode pensar o movimento como uma soma de uma translação mais uma rotação em torno do eixo que passa pelo centro, né? Que, pelo que eu mostrei agora, é exatamente essas velocidades que estão aqui em cada ponto. Né? Agora, a gente pode pensar de uma outra maneira. Né? Então, aqui eu peguei novamente o mesmo desenho, né? É o mesmo desenho, e vocês veem, quando eu só olho nesse desenho, a gente poderia pensar que todos esses pontos aqui estão girando em torno de um eixo que passa aqui pelo centro. Desculpa, não pelo centro, por esse ponto, o ponto de contato. Né?
Isso pode parecer à primeira vista estranho, mas a gente pode ver isso que realmente é verdade. Lembrem que a gente tinha visto que, em geral, no movimento de rotação, quando eu tenho, não sei, um objeto qualquer que está rodando em torno de um eixo, se eu tenho, então, digamos que o eixo ele está saindo dessa superfície, né? Digamos que ele está rodando dessa maneira em torno desse eixo, né? A gente viu que se eu tenho, bom, vamos colocar aqui, a rotação dessa maneira e a velocidade angular é ômega, se eu tenho um pontinho que está, digamos, esse ponto aqui a uma distância r do eixo, a velocidade desse ponto, ele vai fazer um movimento circular e a velocidade desse ponto aqui, a gente viu em módulo, essa velocidade seria essa distância até o eixo, que no caso é r, multiplicado pela velocidade angular, ômega. Né? Essa que foi a propriedade que a gente viu que a gente tem quando eu tenho um movimento de rotação de um corpo rígido. Né? Agora, a gente tem os pontos de um corpo rígido girando em torno de um eixo tem que satisfazer essa propriedade que eu acabei de falar. E vamos ver que isso realmente ocorre quando a gente considera que o eixo passa exatamente aqui no ponto de contato. Né? Então, a gente vê que se a gente considera que esses pontos estão girando com relação a que esse eixo está girando a uma velocidade ômega, você vê que esse pontinho aqui, primeiro, ele está a uma distância r, aqui desse ponto de contato, e a velocidade desse ponto é a velocidade do VCM, a velocidade do centro de massa. E essa velocidade é r ômega. Né? Então, a velocidade que ele tem é uma velocidade que é consistente com o fato da distância dele ser r até o eixo e a gente está considerando que a velocidade angular é ômega. Né? E além disso, você vê que a outra propriedade que eu esqueci de mencionar no movimento de rotação é que sempre essa velocidade aqui ela tem que ser perpendicular a, digamos, como esse ponto faz um movimento de circular, e essa velocidade é tangente a essa velocidade circular, você tem que ter que, essa velocidade tem que ser sempre perpendicular a esse raio. Então você vê que a velocidade desse ponto satisfaz essas propriedades de um ponto que está a uma distância r aqui do eixo e ele está com uma velocidade consistente, com uma rotação. Né? Aqui, esse outro ponto aqui em cima, a velocidade dele, a gente viu que era o dobro, era 2 VCM. Né? E a distância desse ponto até aqui é 2r. Né? Então você vê que a velocidade desse objeto é 2 VCM. 2 VCM você pode pensar como... A gente viu que o VCM é r ômega. Né? Então, escrevendo o VCM como r ômega, a gente tem que a velocidade desse ponto é 2r ômega. E aí você vê que esse ponto aqui, a velocidade dele pode ser pensada como a velocidade angular ômega multiplicado pela distância que esse ponto tem até o eixo, que é 2r. Né? A distância daqui até esse eixo é 2r. Né? Depois, esse outro ponto aqui. Esse outro ponto, eu mostrei aqui em cima que o módulo dessa velocidade aqui
era raiz de 2 a velocidade do centro de massa. Colocando aqui o valor da velocidade do centro de massa, é R ômega. Então, escrevi aqui R ômega. Então, o módulo dessa velocidade aqui é isso. Agora, mais uma vez, você pode pensar essa velocidade. Então, esse pontinho aqui, ele está a uma distância desse outro ponto, como eu desenho aqui, usando novamente Pitágoras. Então, aqui, isso aqui é R, isso aqui é R, né? Isso aqui é o raio do círculo. Então, toda essa distância aqui é raiz de 2R. Então você vê que a velocidade desse ponto aqui é ômega vezes a distância, raiz de 2r, que esse ponto tem até aqui. E mais uma vez, esse vetor aqui está perpendicular a esse vetor, a esse raio daqui. Aqui também, novamente, mesma coisa. Né? Esse vetor aqui, o módulo dele é como aqui, né? É esse, que pode ser escrito dessa maneira. E aqui, novamente, esse módulo dessa velocidade é raiz de 2r ômega, e você pode pensar isso como sendo ômega multiplicado por essa distância aqui, que é raiz de 2r, como aqui. E você pode fazer isso para todos os pontos. Né? Então, todos os pontos eles vão ter uma velocidade que é sempre perpendicular, o vetor velocidade é sempre perpendicular a esse vetor radial, né? E sempre a velocidade de cada um desses pontos sempre é ômega, em termos de módulo, né? Sempre é ômega multiplicado pela distância do ponto até o eixo. Né? Então, isso é consistente, é exatamente a maneira como deve um objeto, um corpo rígido, que roda em torno de um eixo que passa aqui nesse ponto e que está girando com uma velocidade ômega, né? Sendo esse ômega o mesmo ômega quando você pensa do movimento dessa outra maneira. Tá? Então você tem essa segunda maneira de ver, pode ser realmente estranha, mas você vê que é consistente. Né? Você tem esses dois pontos de vista, como você pode interpretar esse movimento de rolamento. Né? Ou é a soma de uma translação mais uma rotação em torno do eixo, do centro, né? De um eixo que passa pelo centro, ou então é uma rotação pura, só rotação, sem translação, e essa rotação seria só, em torno do eixo que passa pelo ponto de contato. Né? A gente pode ver que, digamos que isso é consistente, quer dizer, esse tipo da gente poder interpretar de uma maneira ou de outra, isso só seria realmente verdade se a gente pode usar essas duas interpretações, em qualquer cálculo a gente poderia usar as duas interpretações e o resultado final tem que ser o mesmo. Né? Então vamos ver que isso realmente é verdade, por exemplo, calculando a energia cinética usando os dois pontos de vista. Usando o ponto de vista desse movimento ser uma rotação mais translação, ou então só uma rotação pura em torno do ponto de contato. Né? Então vamos começar primeiro usando a segunda interpretação. Né? Então, considerando uma rotação pura em torno do ponto de contato, então, quanto seria a energia cinética nesse caso? A energia cinética considerando uma rotação pura, em torno do ponto P,
quanto seria? Bom, a gente já viu que quando eu só tenho um movimento de rotação sem nenhuma translação, a gente viu, eu vou escrever essa energia. Bom, a gente viu que a energia cinética de uma rotação pura é 1/2 do momento de inércia multiplicado por ômega quadrado, a velocidade angular ao quadrado. E aqui eu coloquei esse momento, eu coloquei esse IP, porque esse momento de inércia é um momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo ponto P, né? Então, por isso que eu chamei de IP. A gente sabe que o momento de inércia muda dependendo de qual eixo que eu estou considerando, né? Então, essa seria a maneira como a gente calcularia na segunda interpretação, né? Então, momento de inércia com relação a isso que passa por P. P é o ponto de contato, né? Agora, vocês têm que tanto, digamos, aqui estão, a princípio estariam as duas interpretações, né? Você teria, num caso, o eixo ele passa aqui pelo centro de massa e ele sai, ele é perpendicular a essa superfície, né, da tela. E aqui você tem um eixo que passa por esse ponto de contato e ele também sai perpendicular à superfície, né? Então você tem esse eixo que passa por P, ele é paralelo ao eixo que passa aqui na outra situação, pelo centro dessa roda, e esse eixo que passa pelo centro da roda, ele está passando pelo centro de massa, né? Então a gente pode aqui usar aquele teorema dos eixos paralelos, porque o eixo que passa aqui pelo ponto P é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, né? Então, usando o teorema dos eixos paralelos, a gente viu que esse IP vai ter que ser o momento de inércia passando pelo ponto P vai ser igual ao momento de inércia passando pelo centro de massa, mais a massa da roda vezes o raio ao quadrado da roda. Eu estou considerando que o raio é R, né? Então, usando esse teorema, substituindo no lugar do IP essa relação, a gente vai ter o seguinte: a energia cinética, então, vai ser 1/2 desse ICM mais mr quadrado, e depois eu multiplico por ômega quadrado. Então, daqui a gente vai ter dois termos. Eu vou ter aqui 1/2 de ICM ômega, vamos colocar ali embaixo. Então, a gente vai ter 1/2 de ICM ômega quadrado mais 1/2 de mr quadrado multiplicado por ômega quadrado. Agora, eu falei que o ômega, você pode escrever ele, a gente tinha essa relação daqui, que a velocidade do centro de massa era ômega r, né? Então a gente pode pegar esse r e vir para cá dividindo. Então o ômega é VCM
sobre R, tudo isso ao quadrado. Né? Aí você vê que eu posso simplificar esse R quadrado com esse R quadrado. Então a gente tira que a energia cinética ela vai poder ser escrita dessa maneira. Essa é uma outra maneira da gente escrever energia cinética, quando eu tenho esse movimento de rolamento. Né? E aí você vê que, nesse caso, quando eu escrevo dessa outra maneira, esse primeiro termo aqui é exatamente um termo da energia cinética de um objeto que tem momento de inércia que passa pelo centro de massa, momento de inércia ICM, que passa pelo centro de massa, e que está rodando a uma velocidade ômega. E esse outro termo aqui é um termo de energia cinética de translação do objeto que tem massa m e velocidade do centro de massa, velocidade de translação que é igual à velocidade do centro de massa. Né? Então você vê que isso aqui seria exatamente, se eu pedisse para vocês qual é o valor daquela energia cinética daquela roda, usando a primeira interpretação, vocês iriam escrever exatamente isso. Né? Esse aqui seria o valor, isso aqui vem da energia devido à rotação, isso aqui seria energia cinética devido à translação. Né? Então você vê que a energia cinética pode ser escrita das duas maneiras, consistente com as duas possíveis interpretações que a gente pode dar para esse movimento de rolamento. Tá legal? Você pode usar escrever ou de uma maneira ou de outra, tanto faz. Né? Porque tanto faz a interpretação que você usa. Tá? Então, vamos ver agora, nesse tipo de movimento, o papel do atrito. Tá? Então, primeiro, quando eu tenho, como nesses exemplos que eu considerei até agora, né, esses exemplos que eu falei até agora, sempre eu tinha uma roda se movendo numa superfície horizontal, num plano horizontal, com velocidade constante. Né? E o ponto de contato, ele não estava, digamos, estava instantaneamente parado com relação ao chão, né? O ponto de contato da roda com relação ao chão parado. Né? Numa situação como essa, quando o ponto de contato está parado, a gente não tem atrito. Então, só lembrando um pouco, não sei o quanto vocês lembram de atrito, deve ter muito tempo que vocês viram, que vocês viram lá Física 1, né? Então, em Física 1, vocês devem ter visto que tem dois tipos de atrito. Tem o atrito estático e o atrito cinético. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho um objeto, por exemplo, uma mesa, né? Eu tento mover essa mesa e a mesa não se move, eu faço uma força na mesa, a superfície da mesa não move com relação à superfície do chão, tem uma força de atrito atuando na mesa que impede ela de se mover, né? Mas como a superfície não tem um movimento relativo entre as duas superfícies, essa situação, né, quando você tem uma situação como essa, esse atrito é estático. Agora, quando eu estou empurrando a mesa e a mesa começa a se movimentar, você tem um movimento relativo da superfície da mesa com relação à superfície do chão. E quando você tem uma situação como essa, você tem um atrito cinético. Né? Então, essa é a diferença dos dois tipos de atrito. Né?
Se você tem um movimento, você só tem o atrito cinético se você tem um movimento relativo entre as superfícies, senão é estático, né? Agora, além disso, uma outra coisa importante é que esse atrito estático ele só aparece quando eu realmente estou tentando empurrar a mesa e aí o atrito estático ele impede da mesa se movimentar, né? Mas quando eu não faço nenhuma força na mesa, é, não tem nenhuma força de atrito, né? Porque se tivesse uma força de atrito, a mesa ia se movimentar sozinha, porque eu não estou fazendo força nela, né? E se tivesse essa força de atrito, a mesa ia se movimentar sozinha, ia ser uma coisa um pouco estranha, né? Então, você só tem o atrito, ele só aparece quando você tem a, a superfície de contato, ela está ou se movimentando com relação à superfície, onde ela, digamos, da mesa com relação ao chão, né? Ou pelo menos tentando se movimentar, né? Agora, se não tem essa tentativa, digamos, se a mesa não está na tendência de se movimentar, ou se está movimentando mesmo, né? Se a mesa está parada, sem a tendência de se movimentar, nesse caso não tem nenhum atrito, né? O atrito só aparece quando uma superfície está tentando se movimentar ou está se movimentando com relação a outra superfície, tá? Então, só nessas situações que você tem a força de atrito aparecendo, né? Então, voltando ao nosso caso lá do rolamento, nessa situação que a gente descreveu até agora, quando você tem uma roda, ela está rolando numa superfície, um plano horizontal com velocidade constante, esse ponto de contato ele não tá se movimentando com relação ao chão e não está nem tentando, digamos, não está tendo alguma força externa tentando empurrar essa roda, né? Ela está se movimentando com a roda como um todo, o centro de massa se movimenta com uma velocidade constante, então não tem uma força externa atuando, empurrando a roda, né? Então, como esse ponto de contato não está se movimentando, nem está tendo uma tendência de se movimentar com relação à superfície, nessa situação você não tem nenhuma força de atrito, tá? A força de atrito ela só vai aparecer quando você tem, por exemplo, esse ponto de contato ele pode não estar se movimentando com relação ao chão, mas ele está sofrendo, por exemplo, uma força externa, a roda sofre uma força externa que tende a empurrar a roda como um todo, e aí o ponto de contato vai tender a se movimentar com relação ao chão. Ele no final pode ou não se movimentar, mas ele pelo menos vai ter uma tendência a se movimentar com relação ao chão, né? Ou então, quando você tem, por exemplo, lá na bicicleta ou na roda de um carro, né? Quando uma pessoa pisa no acelerador ou pisa no freio, você tem uma variação de velocidade angular. E aí, nesse caso, mais uma vez, esse ponto de contato ele vai ter uma tendência de escorregar. Se ele escorrega ou não, bom, isso depende de como está o atrito entre a roda e a superfície, né? Então, por exemplo, digamos, se eu não tivesse nenhum tipo de atrito, imagina que por exemplo, quando você está
um carro, imagina um carro em cima de uma poça de óleo, né, a roda em cima de uma poça de óleo, ou no meio de atolado na lama, né? Se a pessoa pisa no acelerador, o que vai acontecer? A roda vai ficar girando, 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 e o carro não anda para frente, né? Isso significa que o ponto de contato da roda com a superfície, ele está se movendo com relação à superfície, né? Quando o carro está atolado, ou quando ele está no óleo, você não tem praticamente nenhum atrito, né? Então, nessa situação sem atrito, você tem a roda girando, quando a pessoa pisa lá no acelerador, né? Ela vai girar e você vê claramente que o ponto de contato ele está se movimentando com relação a essa superfície. Então, sem nenhum atrito, esse ponto tem a tendência de escorregar, no caso, escorregar para trás. Agora, se você tem atrito, a pessoa pisa no acelerador e, digamos, ela não está atolada na lama, o carro não está atolado na lama, você, como no caso quando está atolado na lama, quando você pisa no acelerador, esse ponto de contato ele tem uma tendência para ir para trás, né? Se movimentar para trás. Ele se movimenta ou não para trás com relação ao chão, dependendo do atrito que você tem, né? Se você não tem nenhum atrito, realmente ele vai se movimentar para trás, e aí, digamos, você vai ter algum atrito, mas não suficiente, né? E aí você tem o movimento do ponto de contato, e aí você tem o atrito cinético. Por outro lado, quando o carro não está atolado na lama, o ponto de contato tenta se mover para trás, mas como existe a força de atrito, ela não vai se mover para trás, né? Ela só tem a tendência de mover para trás, mas ela não move realmente para trás, né? E aí, nesse caso, como não existe um movimento relativo entre a superfície da roda com a superfície do chão, nesse caso eu tenho atrito estático, porque o ponto de contato está instantaneamente parado com relação à superfície do chão. Então, essa é a situação, quer dizer, você tem as duas possibilidades de atrito cinético ou atrito estático. No caso, nesse exemplo que eu estou dando, né, dependendo, quer dizer, quando a pessoa pisa no acelerador, se a roda, se o ponto de contato está se movimentando, está deslizando com relação ao chão, quer dizer, está se movimentando com relação ao chão, nessa situação é o atrito cinético, e aí você tem realmente um deslizamento do ponto de contato com relação ao chão. Por outro lado, se você não tem um deslizamento, quer dizer, o ponto de contato está instantaneamente parado, você tem que esse ponto ele tende a ir para trás, mas ele não vai para trás por causa do atrito. E quando isso acontece, você tem um atrito estático, né? Que é exatamente a mesma situação que eu falei agora há pouco com relação à mesa, né? Quando você empurra a mesa, você vai ter o atrito cinético quando ela realmente se movimenta, a superfície da mesa se movimenta com relação à superfície do chão, e você tem o atrito estático quando essas superfícies da mesa com relação ao chão não se movimentam uma com relação à outra, né? Então, essa é a situação, as duas situações que você pode ter, né? Então, resumindo, quando você tem uma força aplicada, aplicada a uma roda,
Essa força pode produzir um torque que altera a velocidade angular. Então essa força produz um torque que muda a velocidade angular ômega da roda, né? E aí, necessariamente, o ponto de contato ele vai ter a tendência de deslizar. Então, ele tem a tendência de deslizar. E aí, quando esse ponto tenta deslizar, aparece a força de atrito. Se a força de atrito impede que o ponto se movimente, o ponto de contato, a força de atrito é estática. Então, então, nessa situação, aparece a força de atrito. E essa força de atrito é estática se o ponto não desloca, né? Vou chamar de, bom, P. Bom, vou colocar assim, ponto de contato. Opa. Ponto não desliza, né? E essa força de atrito, por outro lado, é cinética. Se o ponto... desculpa, aqui é não desliza, né? Aqui em cima é não, né? Não desliza. E se o ponto desliza, ela é cinética. Ok? Então, isso que acontece, quer dizer, essas são as duas situações, né? Quando você tem o deslizamento e você não tem o deslizamento. Né? Então, vamos analisar aqui alguns exemplos. Quando você tem esse movimento de um corpo rígido girando em torno de um eixo e o eixo se movimentando e você em cima de uma superfície, esse movimento, e você tem um atrito, né? Então vamos considerar o caso quando eu tenho uma roda que está num plano inclinado e ela está descendo esse plano inclinado. Então, digamos que esse aqui é o plano inclinado e a gente tem, bom, aqui uma roda. Então, o que acontece numa situação como essa? Quais são as forças que estão atuando nessa roda? Então, digamos, eu tenho aqui, esse pontinho aqui é o centro da roda. Vamos considerar a situação que essa superfície é uma superfície com atrito, né? É uma superfície áspera, né? Então, quais são as forças que atuam nessa roda? Como a gente já viu, a gente, pensando em rotação ou translação em geral, a gente sempre, para força-peso, pode sempre considerar essa força-peso atuando no centro do objeto, né?
Eu estou considerando que o centro de massa está exatamente aqui no centro da roda. Então, essa aqui é a força-peso. A gente tem a força normal, ela atua nessa direção. E a princípio, digamos, essa roda vai descendo, vai sendo acelerado por essas forças, né? Vai descendo. E o que acontece, digamos, se não tivesse nenhum atrito, nada de atrito, o que ia acontecer? A roda ia descer, soltando a roda sem nenhuma rotação, o que iria acontecer? A roda ia descer reta, sem girar. Todos os pontos iam descer. E aí, em particular, esse pontinho aqui de contato, ele ia deslizar, né? Ia toda a roda descer a uma determinada velocidade, né? Então, a tendência, quando eu solto essa roda do topo de um plano inclinado, o ponto de contato ele tem uma tendência de deslizar, né? Se não tem nenhum atrito, ele vai deslizar. Toda a roda vai deslizar em cima da superfície. Agora, se eu tenho um atrito suficientemente grande, ele vai ter só uma tendência de deslizar, mas não vai deslizar, né? Então, o que vai acontecer, vamos considerar uma situação como essa, né? Que a roda descendo sem deslizar, né? Então, o que vai acontecer? A roda como um todo, como eu falei, ela vai descer. Esse ponto, ele vai, à medida que a roda começa a descer, ele vai ter uma tendência de deslizar para baixo, junto com a roda, né? E vocês aprenderam que sempre a força de atrito é no sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento do corpo. Então, a força de atrito, se esse ponto tem a tendência de deslizar para baixo, a força de atrito tem que ser sempre no sentido contrário da tendência de movimento, para cima. Então, essa é a direção da força de atrito numa situação como essa. Ok? Então, essas são todas as forças que atuam aqui nessa roda. Tá legal? Agora, vamos ver o que está acontecendo nesse movimento, né? Em termos de... vamos analisar o torque. O que está causando... como eu falei, quando essa roda desce... você pode ter uma situação que ela não roda ou que ela roda, né? Então, vamos tentar entender o que faz ela rodar quando você tem essa roda descendo um plano inclinado. Então, se inicialmente essa roda não está girando, e depois de algum tempo ela começa a girar, necessariamente o que causou ela começar a girar, como a gente viu, o que causa a rotação de um corpo rígido é um torque, né? Um torque diferente de zero, né? Mas vamos ver quais são as forças, o torque de cada uma dessas forças, né? Então, você tem que a força-peso, você vê aqui nessa figura, eu vou considerar aqui o movimento, como eu falei, a gente pode ter as duas interpretações quando a gente tem um movimento de um rolamento, quando o objeto rola sem deslizar. Vamos considerar a interpretação do objeto descer, e você considerar que o eixo de rotação está passando aqui pelo centro. Então, quando você considera essa situação do objeto descendo e você quer ver a rotação, se ele roda ou não em torno daqui do centro, o que causa esse movimento de rotação em torno do centro, a gente tem que analisar os torques com relação a esse eixo, né? Então, você vê que, primeiro, qual é o torque da força-peso com relação ao eixo que passa por aqui?
Bom, você vê que como a força-peso ela atua exatamente aqui no centro de massa, essa força-peso está atuando exatamente em cima do eixo. Então, o braço de alavanca dessa força-peso é zero. Se o braço de alavanca é zero, essa força não produz torque. O torque dessa força é zero. A força normal. Então, a força normal é uma força que atua dessa maneira como eu desenhei. E você vê que essa força também, esse vetor força, passa exatamente em cima do eixo de rotação. Então, o torque dessa força normal também é zero, porque o braço de alavanca dessa força é zero. Né? Então, o torque dessas duas forças é zero. Elas não produzem rotação. Né? Por outro lado, para a força de atrito, você vê que aqui está a força de atrito e o braço de alavanca qual que é? O braço de alavanca, você pode pensar, passar uma linha aqui em cima dessa força. O braço de alavanca é a distância daqui do eixo até onde está a força. Você vê que o braço de alavanca, do caso da força de atrito, é exatamente igual ao raio dessa roda. Então, essa força de atrito, ela produz um torque diferente de zero. Portanto, das três forças, a única força que produz torque é a força de atrito. Por isso que se você tem um plano inclinado e você deixa uma roda, solta a roda do topo dessa superfície, se não tem nenhum atrito, ela vai descer e ela não vai descer girando. Ela só vai descer girando se tiver uma força de atrito, porque é só a força de atrito que produz um torque. As outras duas forças não produzem torque. Então, se não tem nenhum atrito, se você solta a bola, uma roda, um plano inclinado, ela vai descer sem girar. Né? Então, nesse caso, a gente tem o torque associado a P e N. Bom, aqui no caso os torques, né? São nulos. Agora, por outro lado, o torque associado à força de atrito não é nulo. Então, como eu falei, ele que produz a rotação quando eu tenho uma roda descendo. Vamos ver um outro exemplo. Então, vamos ver o exemplo. Agora, vamos pensar a situação quando eu tenho, por exemplo, um carro parado e você tem, não sei, uma pessoa pisa no acelerador desse carro e aí o carro começa a se movimentar. Vamos analisar esse movimento. Em particular, vamos analisar esse movimento considerando as rodas que estão ligadas ao eixo que está ligado ao motor do carro. Então, uma roda com eixo ligado Então, vamos analisar como ocorre esse movimento de um carro. Né?
Então, esquematicamente, a gente tem, digamos, aqui está a roda, né? Digamos que aqui está a superfície. E então, o que acontece? Eu tenho aqui um pontinho que é o centro da... Bom, aqui não está muito no centro, deixa eu colocar mais próximo do... Então, digamos que esse pontinho aqui está no centro, né? Então, inicialmente a roda está parada, e aí quando você tem a pessoa pisa no acelerador, o que acontece nessa roda ligada ao motor? Então, o motor faz o eixo girar, e isso faz a roda como um todo girar, né? Quer dizer, inicialmente a velocidade da roda, velocidade angular da roda é zero, e a roda começa a girar. Isso significa que esse motor do carro ele transmitiu uma aceleração angular para a roda. E aí essa roda começa a girar nesse sentido daqui. Então esse aqui é o sentido da aceleração angular que atua na roda. Né? E aí o que acontece? O que acontece, digamos, se esse carro tivesse, por algum azar, numa poça de óleo, ou atolado na lama, essa roda, como eu já falei antes, ela ia girar, 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 e o carro não ia para frente, né? E a tendência nessa situação é que esse pontinho de contato ele ia se movimentar para trás. Quando você não tem nenhum atrito, esse ponto aqui se movimenta para trás. Então, quando você faz uma aceleração desse tipo, quando a pessoa pisa no acelerador, esse ponto tem a tendência de movimentar para trás. E aí, esse ponto, tendo essa tendência de ir para trás, se tiver atrito, o atrito vai aparecer no sentido contrário de tentar impedir esse movimento. Então, a força de atrito vai ser para frente. Tá legal? Agora, então você vai ter, numa situação como essa, o pontinho vai ter a tendência de ir para trás, mas se ele não está atolado na lama, você tem o atrito entre a roda e o chão, e aí aparece uma força de atrito apontando para frente, impedindo esse movimento desse pontinho aqui lá para trás. E aí, digamos, se você pensa o carro como um todo, não tem, suponho que não tem nenhum outro carro aqui na frente, né? Como não tem nada aqui impedindo o movimento desse carro, como apareceu essa força de atrito para frente, e não tem nada aqui na frente, vai ter essa força de atrito atuando no carro como um todo. E como essa força vai estar apontando para frente, o carro como um todo vai sofrer uma aceleração para frente. Né? Então você vai ter o carro junto com as rodas, né? Tudo vai sofrer uma aceleração para frente, em consequência disso. Né? Então, assim que faz, isso que faz com que o carro se mova para frente. Né? Por outro lado, quando você tem a situação oposta, né? O carro está se movimentando, mas a pessoa pisa no freio. Né? Quando a pessoa pisa no freio, o que acontece? A roda ela está se movimentando com uma determinada velocidade angular, e quando a pessoa pisa no freio, o freio vai, quer dizer, o freio está ligado ao eixo, ele vai fazer com que o eixo
gire uma velocidade menor, você tem uma redução da velocidade angular. Isso faz com que a roda como um todo tenha uma redução da velocidade angular. Então, inicialmente, o ômega está nesse sentido, né, como está nesse desenho. Mas como você, quando pisa no freio, a tendência é reduzir a velocidade angular, você vai ter o ômega, o alfa, ao contrário do que está no desenho aqui. Então, nessa outra situação, deixa eu colocar aqui rapidamente. Então, quando a pessoa pisa no freio, o alfa vai estar nessa situação, ao contrário, né? E aí, se a pessoa tiver o azar de estar em uma poça d'água, o que vai acontecer? A roda vai ter a tendência, ela vai pisar no freio, mas se você estiver em cima de uma poça d'água, a roda vai deslizar e esse pontinho aqui vai deslizar para frente. Então a tendência, quando você pisa no freio, é o ponto de contato ele deslizar para frente, né? E se você vai deslizar para frente, se você realmente tiver uma poça d'água, ou poça de lama, ou óleo, né? Agora, por outro lado, se você tem atritos, se você não está em cima de uma poça d'água, esse pontinho aqui só vai ter uma tendência de mover para frente, mas ele não move para frente, porque tem um atrito e o atrito é no sentido contrário, né? Então, numa situação como essa, o ponto tem a tendência de deslizar para frente e o atrito é no sentido contrário, para trás, né? Então aqui, essa aqui é a outra situação quando você tem a pessoa pisando no freio. E aí essa força de atrito ela atua, bom, não só na roda, mas no carro como um todo, né? Então, se o carro sofre essa força de atrito para trás, significa que o carro como um todo sofre uma aceleração no sentido para trás, né? Isso faz com que o carro vá diminuindo a velocidade, né? Então, isso é o que acontece nessas duas situações. Quando a pessoa pisa no acelerador, você tem uma aceleração nesse sentido e uma força de atrito para frente. Bom, tudo isso, digamos, na roda ligado com eixo ligado ao motor, né? E por outro lado, quando a pessoa freia, você vai ter uma aceleração, como está aqui nesse desenho, uma aceleração diminuindo o ômega, e aí vai aparecer uma força de atrito no sentido para trás e uma aceleração também no sentido para trás, parando o carro. Tá legal? Então é assim que funciona a força de atrito nessas duas situações. Tá legal? Bom, vamos agora considerar, vamos fazer alguns exercícios para a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu até agora, né? Então, vamos considerar primeiramente um exercício. Então, sempre, como eu já tinha falado antes, no início do curso, né, sempre quando você vai fazer um exercício, é sempre bom você ir pegando todos os dados que estão no exercício, né? Então aqui fala que é um disco, é um cilindro sólido e uniforme. A massa desse cilindro é 1,4 quilos. O raio desse cilindro é 8,5 centímetros. Em termos de metros, isso aqui que é o raio desse objeto. Apesar de que aqui, tanto faz Bom, tudo bem, eu vou escrever em metros, mas aqui não precisaria escrever dessa maneira. E a velocidade, digamos, a velocidade de translação desse disco, como está aqui, é 15 centímetros por segundo. Ok?
Ah, bom, e aqui até fala que, considerando que o eixo passa pelo centro, a gente já viu isso antes, que o momento de inércia numa situação como essa é que o momento de inércia é mr quadrado sobre 2. E aí ele pede algumas coisas desse movimento, né? A primeira coisa que ele pede para calcular qual é a velocidade instantânea da parte superior do disco com relação à mesa, né? Então a gente viu, bom, aqui é um movimento sem nenhum deslizamento, né? Então a gente viu que num movimento desse tipo, você tem que aqui o centro da roda ele se movimenta com uma velocidade que é exatamente igual à velocidade do centro de massa, enquanto que esse pontinho aqui em cima, quando você soma as duas velocidades, a velocidade tanto de translação quanto a velocidade de rotação, quando você soma essas duas velocidades, você pega que a velocidade do topo da roda é duas vezes a velocidade do centro de massa. É isso que a gente tinha visto. Aqui é 2 VCM. Né? Então, a velocidade do topo em módulo é duas vezes a velocidade do centro de massa. Isso aqui é a velocidade do centro de massa. Então, vai ser 30 centímetros por segundo. Ok? Depois, o item B. O item B, ele pede qual é a velocidade angular do disco. Então, a gente viu que no movimento, um movimento de rolamento, você tem uma relação lá entre a velocidade do centro de massa e a velocidade angular, né? E a relação era essa aqui. Tá legal? Então, como ele quer saber o ômega vai ser VCM sobre R. Né? Eu coloquei o R aqui em metros, mas como essa velocidade do centro de massa está em centímetro por segundo, vamos colocar o R também em centímetros, né? Porque aí uma coisa cancela a outra. Né? Então, pegando tudo em centímetros, a velocidade do centro de massa é 15 centímetros por segundo e o raio era 8,5 centímetros. Né? Daqui, se você coloca na calculadora, isso aqui vai dar 1,8 radianos por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade angular dessa roda. Como eu falei, você só tem essa relação entre a velocidade linear e a velocidade angular nesse movimento de rolamento. Depois ele pergunta qual é a energia cinética do disco. Aqui, quando ele fala energia cinética, ele quer a energia cinética levando em conta as duas energias, tanto devido à translação quanto à rotação. Né? Então, como a gente já tinha visto antes, bom, eu vou usar o ponto de vista da soma, considerando a soma da energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação em torno do eixo que passa pelo centro. Né? Então, isso aqui vai dar a parte da energia cinética de translação mais a parte da energia cinética de
rotação, né? Tá legal? E bom, eu já tinha calculado aqui, isso aqui é justamente a energia cinética passando pelo centro de massa, é mr² sobre 2. Então é só colocar aqui, substituir. Então vai ficar, bom, esse termo aqui eu não mudo por enquanto. E esse outro termo aqui vai ficar m, usando esse resultado, r². E o ômega, esse ômega que está aqui, eu posso usar o fato que o ômega pode ser escrito dessa maneira, né? Bom, tem que ser tudo isso ao quadrado, né? Aí eu tenho que esse r² cancela com esse. Desculpa. Tem um detalhe aqui que... então, eu tenho esse 1/2 aqui que eu esqueci de colocar, né? Então, eu tenho esse 1/2, que eu já coloquei aqui, e depois tem mais esse 1/2 daqui que eu não coloquei nessa expressão, tá? Então, a gente vai ter o seguinte... você vê que aqui eu tenho... Bom, vamos escrever 1/2 de m VCm², e aqui vai dar 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Somando os dois termos, 1/2 é a mesma coisa que 2/4. 2/4 mais 1/4 dá 3/4. Então, essa é a energia total desse objeto, né? Somando as duas contribuições, né? Aí depois o item D, ele pede o seguinte, ele pede qual é a fração da energia cinética que está associado ao movimento de translação e qual que está associado ao movimento de rotação em torno do eixo que passa pelo centro de massa. Bom, para calcular essa fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar qual é o valor da energia cinética só devido à translação e dividir por toda a energia cinética, né? E a mesma coisa eu faço com a rotação, né? Então, eu vou chamar isso de frac. Frac de translação. Então, vai ser a energia cinética somente devido à rotação, somente a translação, que é exatamente esse termo daqui. Isso aqui que é energia cinética de translação. Por outro lado, a energia cinética total é isso aqui. Isso aqui que é energia cinética total. Aí você vê que isso aqui cancela com isso, vai ficar... eu dividir por 3/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4/3. Isso aqui vai dar 2/3. Tá legal? Então, essa é quando você pega a energia só de translação e divide pela energia total, isso é a fração que está associada à energia de translação. Aí depois, qual é a fração da energia associada à rotação? Bom, vai ser o que sobra, né? Vai ser 1 menos esse 2/3, né? Que vai dar 1/3, né? Então, seria 1 menos 2/3, que é 1/3. Né? Que a soma dessas duas frações tem que dar 1. Né?
Eu só tenho uma parte da energia está na translação, outra parte está na rotação. Eu tenho 2/3 na rotação, desculpa, 2/3 na translação, 1/3 na rotação. E a soma dessas duas coisas tem que dar 1. Ok? Então esse era um dos problemas que está naquela lista dos problemas que a gente faz em aula, né? Vamos fazer agora, eu ainda tenho um tempinho, vamos fazer agora um outro problema. Esse aqui é um problema interessante, que é o seguinte. Vamos considerar que eu tenho um plano inclinado e no topo desse plano inclinado eu tenho parados, exatamente um do lado do outro, eu tenho um aro, um disco e uma esfera. Cada um deles tem mesma massa m e mesmo raio r. E esses 3 objetos, eles são... você solta os 3 do topo desse plano inclinado. É um plano inclinado com atrito. Você solta eles com uma velocidade zero, né? Bom, os 3 descem. Esse plano tem um comprimento 2,5 metros e ele está com uma inclinação de 30 graus. Né? E a pergunta é, qual dos 3 vai chegar primeiro? Ou se os 3 vão chegar juntos, né? Vai ter alguma diferença? E se tiver alguma diferença, quem que vai chegar primeiro? O aro, o disco ou a esfera? Então, pensem, antes de tentar resolver, o que vocês acham? Qual dos 3 vai chegar primeiro? O aro, o disco ou a esfera? Ou os 3 vão chegar juntos? Bom, então, vamos resolver esse problema quer dizer, numericamente, né? Eu não posso só pensar, eu acho que. Vamos ver o que acontece, né? Então, aqui já adiantando, a resposta é que a esfera vai chegar primeiro, né? Então, vai ter uma diferença. Como eu falei, a gente está supondo a situação que tem atrito e aí eles descem girando, né? A gente só viu que eles vão descer só girando se tem atrito, né? Senão eles não giram. Então, pensem por que isso acontece. Então, vamos calcular, fazer o cálculo e mostrar que isso realmente é verdade, né? Eu coloquei aqui o valor do momento de inércia desses 3 objetos com relação ao eixo que passa pelo centro, né? Você vê que esses 3 eles podem ser escritos de uma maneira genérica dessa forma, né? Os 3 são um número, que eu vou chamar de beta, multiplicado por mr². Tá? Então eu vou fazer, ao invés de fazer um cálculo para cada um deles, fazer 3 vezes o mesmo cálculo, eu vou fazer o cálculo aqui só para beta mr² e, bom, no final, o resultado final eu substituo ou por 1, ou por meio, ou por 2/5, dependendo de qual dos casos a gente está considerando, né? E eu vou repetir o mesmo tipo de cálculo que a gente fez aqui, né? Eu vou calcular a energia cinética de cada um desses 3 objetos, né? E ver a fração, quanto de energia cinética está associada à translação, quanto está associada à rotação, né? Mas, como eu falei, eu vou fazer para o caso genérico, né? Então, para o caso genérico, a energia total que o corpo vai ter, você vai ter primeiro a energia de translação, que é 1/2 de m, a velocidade do centro de massa, ao quadrado. E depois você vai ter a parte associada à rotação, né? Aí daqui a gente vai ter 1/2 de m
V quadrado. E agora, eu estou considerando o caso genérico, então no caso genérico esse momento de inércia vai ser beta m r quadrado ômega quadrado. Tá? Agora, como eu já tinha falado antes, se esse objeto está rolando sem deslizar, esse ômega quadrado ele vai poder ser escrito como a velocidade do centro de massa sobre o r. Aí, como antes, r quadrado cancela com isso aqui. Esses dois termos aqui vão se juntar, vai ficar 1 meio. Então, vai ficar aqui, vai ficar beta mais 1. Então, vocês veem que a fração associada, a fração da energia cinética associada à translação vai ser o quê? Vai ser a energia cinética de translação, que é 1 meio de m velocidade do centro de massa ao quadrado, dividido pela energia cinética total. Aí, bom, tudo isso aqui cancela com isso aqui. Então, a fração associada à translação vai ser isso. Por outro lado, a fração que vai estar associada à rotação vai ser 1 menos isso. Tá? Agora, 1, você pode escrever 1 dessa maneira. Outra maneira de escrever o número 1. Quando você soma esses dois termos, esse 1 vai cancelar com isso aqui, então vai ficar beta dividido por beta mais 1. Tá? E aí a gente, com esses resultados, eu posso completar essa tabelinha, né? Usando os diferentes valores de beta. Né? Então, por exemplo, no aro, você vê que o beta vale 1. Né? Então, para o aro, eu vou ter aqui esse beta vai ser 1, então tudo isso aqui vai ser meio, aqui também vai ser meio. Né? Para o disco foi o que a gente calculou agora. Né? O disco foi o que foi calculado no exercício agora anterior. Aqui era, e é só novamente colocar aqui no lugar desse beta, colocar um número meio, e você pega aquele resultado que a gente teve agora há pouco. Para a translação, a gente tem 2 terços e para a rotação, 1 terço. E para a esfera, o resultado dá 5 sétimos e 2 sétimos. Né? Mais uma vez, é só substituir no lugar aqui do beta, coloca esse valor de 2 quintos. Né? E na situação geral, bom, é só colocar o que está aqui, né? É 1 sobre beta mais 1, e aqui é beta sobre beta mais 1. Então, esses são a fração da energia, em cada um dos 3 casos, a fração que está associada à translação e a fração que está associada à rotação. Tá? Então, você vê da energia cinética total, dependendo de qual
objeto você considere, você tem mais ou menos energia associada ao movimento de translação, né? E aí pensem desse ponto de vista, né? Eu solto lá os três objetos a uma determinada altura, né? E esses objetos têm inicialmente uma energia potencial. E à medida que eles vão descendo, essa energia potencial vai se transformando em energia cinética. E dessa energia cinética, uma parte vai para a rotação, outra parte vai para a translação, né? Agora, o que vocês acham que quem vai ganhar essa corrida, digamos assim? Quem vai ganhar a corrida vai ser aquele que da energia potencial que tem, a maior parte dessa energia vai para a energia de translação, que é a energia que faz ele se movimentar para frente. Esse que vai ganhar, né? Porque, como eu falei, ele vai ter mais energia cinética de translação, isso implica que ele vai ter mais velocidade de translação. Enquanto que quem que tem a maior parte da energia indo para a maior fração associada à translação? É justamente a esfera, né? 5/7 é maior é o número maior que tem aqui dos três, né? Então daqui a gente tem que a esfera desses três objetos é a que vai ter a maior fração da energia cinética associada ao movimento de translação. Enquanto que o aro é o que vai ter menos, ele vai ter, a maior parte vai estar associado à rotação, né? Quer dizer, na realidade vai ser meio a meio, né? Mas digamos, nessa corrida dos três, né? Quem vai. Porque a primeira pergunta é qual dos três alcança a base da rampa primeiro, né? E a resposta é essa, a esfera, por isso, que vai ter a maior parte da energia cinética associada à energia de translação, né? O segundo item, ele pergunta quais são as velocidades dos corpos ao chegarem na base da rampa, né? Então, bom, o item A, eu não vou escrever tudo, né? O item A, bom, é tudo que eu falei, né? Mas eu vou só escrever esfera, com a justificativa que eu dei agora há pouco, né? Para o item B, então, vamos colocar o item B aqui embaixo. Então, você tem inicialmente esses objetos, esses três objetos vou colocar como um pontinho, né? Eles estão a uma determinada altura com relação à base. Vamos considerar o caso genérico, né? Então, inicialmente, se eu considerar que a energia, a altura que a energia potencial então, deixa eu já falar o que eu vou fazer aqui. Eu vou quando os objetos estão descendo, eles sofrem ação da força de atrito. Mas essa força de atrito que atua sobre eles é uma força de atrito estática. Como a gente já discutiu antes, ele rola sem utilizar, a força de atrito é estática. Então, na força de atrito estática, você não tem um movimento relativo entre o ponto de contato da roda com relação à superfície. Então, se você não tem essa força, não está produzindo um deslocamento, o trabalho feito por essa força de atrito estática é zero, né? E se o trabalho feito por essa força de atrito estática é zero,
ela vocês viram em Física 1 que a princípio força e atrito ela é uma força dissipativa, mas se você não tem essa força produzindo trabalho, as únicas forças que atuam aqui nesses corpos são a força-peso e a normal. E numa situação como essa, você já viu que você tem a energia mecânica é conservada, né? Então, o que a gente vai usar aqui é a conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial sendo igual à energia mecânica final. A inicial quando eles estão aqui no topo da rampa e a final quando eles estão aqui na parte de baixo da rampa, né? Então, supondo que nessa altura daqui a energia potencial é zero, então vamos considerar que aqui a energia potencial é zero. Quando ele está lá em cima, ele só tem energia, ele está parado aqui, né? Então aqui o V é zero. Quando ele está lá em cima, ele só tem energia potencial, né? E essa energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura que ele está. E aí depois, quando ele vai descendo, chega aqui embaixo ele só tem energia cinética, né? Lembrando que a energia cinética você tem que levar em conta as duas, tanto a energia cinética de translação quanto a de rotação, né? Então aqui vai ser 1 meio a velocidade ao quadrado da energia do centro de massa, mais 1 meio de I ômega quadrado. Bom, essa soma aqui eu não vou fazer outra vez que eu já fiz essa conta, né? Quanto que essa soma aqui, no caso geral, é isso aqui, né? Então já vou colocar aqui direto 1 meio de beta mais 1 mv quadrado. Tá? Eu só estou colocando esse resultado ali, né? A soma dos dois termos, né? Então, quero saber a velocidade final. Então, daqui eu tenho a massa dos dois lados, eu posso cancelar. Isso aqui eu coloco aqui para baixo. Então, eu vou ter que a velocidade ao quadrado do objeto vai ser 2 vezes a gravidade vezes a altura, dividido por beta mais 1. Daqui eu tenho, tomando a raiz quadrada, vai dar a raiz quadrada disso. Agora lembrem-se que ele falou que, na realidade, ele não deu o valor dessa altura. Ele falou que essa rampa tem um comprimento L e o θ vale 30 graus. Ele tem o L e o θ. Então, aqui na resposta, não posso ficar com H. Eu tenho que trabalhar com L e θ, né? Agora, nesse triângulo, é fácil da gente escrever o H em termos do L e θ, né? Então, daqui quanto que vale o H, né? Então, vocês veem que o H é L seno de θ, né? Nesse triângulo daqui. Substituindo esse H nessa expressão, a gente vai ter o seguinte. E daqui você vê que em todos os casos essa parte aqui em cima tem o mesmo valor para todos os três objetos, né? O que muda é o beta, né? E daqui você vê quanto maior o beta, menor é a velocidade, né? E vice-versa, né? Quer dizer, desculpa, dependendo aqui desse beta, a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada de beta mais 1. Então, agora colocando os valores numéricos,
Considerando a gravidade como 10, então aqui vai dar 20. O valor do L era 2,5. E o θ era 30, seno de 30 é meio. Então, esse meio com esse 20 vai me dar um 10. 10 vezes 2,5 vai dar 25. Raiz de 25 dá 5. Então, aqui vai dar 5 sobre raiz de beta mais 1. Agora é só colocar os três diferentes valores de beta. Né? Opa, está aqui. Né? Para o aro, o beta é 1, para o disco meio e para a esfera 2/5. Né? Então, colocando aqui, você vai ter que para o aro, colocando a calculadora, a velocidade final dele. Então, o resultado que você pega é... Bom, eu tenho o resultado aqui. É aproximadamente 3,54 metros por segundo. Para o disco, a velocidade do centro de massa, que é a velocidade do objeto no final da rampa, é 4,08. E, finalmente, para a esfera, a gente pega 4,23. Então você vê que, de fato, explicitamente aqui a gente calculou a velocidade final da esfera, quando ela chega ali embaixo, é a maior das três. Né? Isso vale para qualquer altura. À medida que elas vão descendo, em qualquer altura que elas estejam, a esfera sempre vai ter a maior velocidade, porque sempre a maior parte da energia cinética dela vai estar associada à energia de translação. E, consequentemente, ela sempre vai ter a maior velocidade, considerando os três na mesma altura. Né? Mas, digamos, como ela sempre vai ter a maior velocidade, ela vai ser a que vai chegar primeiro ali na parte de baixo da rampa. Tá legal? Bom, então esse era o exercício que eu queria fazer. Então a gente agora continua na próxima aula. Tá legal? Então tá.